Desde o último dia 4 de janeiro, Marília não está mais fazendo a fiscalização de velocidade por meio dos radares instalados na cidade. O prefeito Vinícius Camarinha cumpriu a promessa que fez durante a campanha e desativou os equipamentos que agora fiscalizam outras irregularidades de trânsito, como passar no sinal vermelho ou monitorar placas clonadas ou adulteradas. A questão dos radares em Marília foi muito polêmica, pois a administração passada instalou os equipamentos sem estudo apropriado, com pegadinhas para os motoristas, causando grande transtorno para quem usa o trânsito em Marília. Somente em 2024 foram aplicadas quase 80 mil multas com estes radares, o que motivou uma arrecadação de mais de 12 milhões de reais ao município, confirmando que esses radares eram realmente uma indústria de multas. Com o fim dos equipamentos, a Indurb prepara uma série de ações de orientação e conscientização sobre o trânsito na cidade. Algumas faixas já estão sendo colocadas em pontos estratégicos, mas as iniciativas não vão ficar só nisso. Para falar um pouquinho mais a respeito da questão do trânsito em Marília e outras ações da Indurb com relação a outras questões da cidade, nós estamos recebendo aqui no estúdio o presidente da Indurb marilhense, o Paulo Alves. Paulo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Agora Interior, que retoma as suas transmissões aqui em 2025, você participando do nosso primeiro programa da temporada de 2025. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. Mandando um forte abraço para todos os telespectadores aí do Agora Interior, Canal 13, aqui de Marília e região, né? A região toda. E é isso, agradeço bastante o espaço. É importante, Carlos, a gente explicar para a nossa população como que está essa situação da suspensão dos radares, que foi uma medida que a gente atendeu esse pedido através do prefeito municipal Vinícius Camarinha. O primeiro ato dele para a Indurb foi fazer a análise técnica da suspensão dos radares do nosso município. Nós fizemos de pronto com a nossa equipe técnica e visualizamos algumas situações que geravam dúvida, principalmente com relação a essa análise mais ampla da sociedade, que seria a análise técnica, para a implementação dos radares fixos. Então nós fizemos esse ato de suspensão e a partir do sábado passado, os radares do nosso município estão suspensos. Qual o balanço que você faz dessa primeira semana sem aferição de velocidade nos pontos onde tem radar? A Indurb está adotando, com a instalação de placas, medidas para conscientização e orientação dos motoristas, mas não houve registro de nenhum acidente, nenhum atropelamento, nenhuma ocorrência mais grave com o fim da obrigação de limitação de velocidade. É isso mesmo. Estão fazendo hoje 8 dias. O 8º dia que o radar está suspenso, a população toda foi informada com relação à suspensão. E, Carlos, é importante isso que você acabou de dizer. Não houve nenhum acidente de trânsito no nosso município durante esses 8 dias. Não houve atropelamento, não houve acidente com relação à batida de veículos. Então, um dado importante, né? Isso daí dá substância para a gente tomar nossas ações. Parece que houve, na madrugada anterior, a suspensão, o capotamento lá na cascata, mas anterior ainda a suspensão do radar, e durante esses 8 dias não houve nenhum problema. Duas situações. Uma, ou o nosso cidadão está educado na questão de trânsito, ou a gente está sendo muito efetivo nessas medidas, que foram medidas que o prefeito pediu. Falou, Paulo, vai lá, a gente vai desligar, pede para os agentes de trânsito ficarem posicionados próximo dos radares, né, para que as pessoas respeite os limites de velocidade, né? Porque a medida foi tácita, suspensão dos radares de velocidade. E aí, Carlos, uma informação que é muito importante, o radar ainda permanece, está instalado lá, então se passar em sinal vermelho, ele vai pegar. Se parar em cima da faixa... Parar em cima da faixa, ele também vai autuar. Agora, o limitador de velocidade, né, ele não vai autuar, mas a gente pede para toda a população respeitar os limites. A gente reforçou com relação às placas de velocidade para que o munícipe tenha noção de qual que é o limite daquela via. Então a gente reforçou, toda a nossa equipe da gerência de trânsito, reforçou a parte de notificação em placas,
para as pessoas respeitarem, né, o limite. Eu acho que isso está surtindo efeito. Né? As pessoas entenderam que a suspensão não foi um ato político, nada disso. Foi um ato necessário. E a gente percebe que trouxe efetividade na nossa população e a gente vai encaminhar aí uma forte campanha de educação de trânsito para que dessa forma permaneça. Como a gente estava sem programação diária na ocasião em que o prefeito Vinícius Camarinha, o Paulo Alves e toda a equipe da prefeitura fez o ato simbólico de suspensão dos radares, você encontra o que o prefeito Vinícius Camarinha falou durante esse ato na semana passada, no nosso canal no YouTube, está lá a transmissão que nós fizemos ao vivo, diretamente lá da Vicente Ferreira, Tiradentes, né? Tiradentes, diretamente lá da Tiradentes, onde foi feito o ato simbólico de suspensão dos radares. E naquela ocasião, o prefeito Vinícius foi incisivo ao afirmar que o ato estava sendo adotado por conta da forma como a administração passada fez a instalação dos radares, motivada apenas pela arrecadação. E aproveitando que estamos falando de arrecadação, a gente falou na abertura do programa, mas eu queria te ouvir também, quase 13 milhões de multas, quase 80 mil multas aplicadas na cidade. Foi isso. Esse é um dado concreto. Foram quase 80 mil multas geradas pelo equipamento de radar fixo, que foram notificados aí e as pessoas pagaram quase 13 milhões de reais em multas durante esse ano. Claro que, num primeiro momento, a gente viu os dados, ele é mais incisivo, por quê? Pega de surpresa, às vezes, a pessoa não sabe onde está o radar instalado, então no início ele foi muito mais ascendente, então muitas pessoas tomaram multas nos equipamentos eletrônicos. Ele vem diminuindo, né, cada dia mais as pessoas sabem onde estão os equipamentos e respeitam os limites de velocidade, e aí essas multas, essas notificações têm diminuído mês a mês. Claro que isso daí também é a questão da receita, a receita vem caindo. E um dado importante para a gente passar para a nossa população é uma gestão que, Carlos, o prefeito falou, tem que ser gestão transparente, é o que a gente vai seguir esse ato do prefeito de trazer toda a transparência da autarquia da Indurb. Então esses dados vêm diminuindo, a população tem prestado mais atenção com relação às vias, o gerou 13 milhões de reais em multas para os nossos munícipes. Para informar a nossa população, a gente tem um contrato com essa empresa, iniciou com 450 mil reais mês de aluguel desses equipamentos, já foram feitos 2 aditivos, hoje ele já está em 488 mil reais todo mês. Quase meio milhão. Quase meio milhão a Indurb paga para a empresa, a locação desses equipamentos de radares, e as multas vêm diminuindo. Então, o que a gente tem que ver agora como parte de gestão interna? Ver se é compensatório também. Manter a empresa. Por quê? Você cai o fluxo. E a cada dia mais se aumenta o pagamento, aumenta o aluguel, então talvez não seja mais vantajoso, né? Do ponto de vista econômico com o tempo. Hoje ainda a gente viu os dados que ele mas com o tempo talvez não seja. Então a gente vai entrar aí com o nosso corpo jurídico, administrativo, para fazer uma análise mais afinco desse projeto e desse contrato também. Para a gente fechar essa questão trânsito, porque eu sei que sua pasta, a Indurb, responde por outros setores da cidade, inclusive tem perguntas e alguns comentários aqui a respeito dos outros setores. Os radares, eles permanecem, a Indurb vai fazer trabalho de conscientização, de orientação. Existe a possibilidade do controle de velocidade por meio de sistema eletrônico, os radares voltar, e de que forma isso seria feito? Carlos, a ideia não é voltar, a ideia é encerrar e suspender. A gente não pode falar com exatidão, porque é bem possível que venha uma demanda jurídica agora. E a gente vai ter que responder nessa demanda. Tá? Então, tem um contrato que está vigente. Está em vigor. Então, a gente está estudando o melhor modelo para tentar encerrar. Né? E vamos respeitar o que o judiciário determinar, claro. Você me perguntou com relação aos outros equipamentos que a Indurb também ela afere, é a rodoviária aqui de Marília. Isso, né? A gente tem perguntas pontuais para cada um deles. Ótimo, muito bom. Então nós temos isso, rodoviária, cemitério. São os 2 cemitérios?
Cemitério daqui de Nóbrega também é responsabilidade da Prefeitura? De Rosália Avex. Rosália Avex, então são 4 cemitérios. Isso. Tá, vamos começar então, já que estamos falando de cemitérios, vai haver alguma mudança na gestão, na forma como a população utiliza esse serviço? Porque eu sei que na administração passada parece que teve aumento de taxa, isso vai ser revisto. Como é que está sendo feito esse trabalho pela Endurbe com relação aos cemitérios? Carlos, são duas situações. Uma é a taxa que a gente considera que está alta hoje no município, que é a questão do serviço funerário. Serviço funerário é uma concessão, não é da prefeitura, foi concedido. Né? Então ali tem essa cobrança de taxa mais ascendente. O cemitério já não, o cemitério já tem a taxa ali já é mais ajustada, que respeita a questão econômica do nosso município, do nosso munícipe, e principalmente nos distritos. Os distritos têm a questão social, que a taxa ali é muito baixa, né? Não chega a 3 dígitos. Certo. Então ela é bem baixa, que é a taxa de manutenção. Claro que assim, eu te informo que, pensando financeiramente, não cobre os custos do cemitério, né? Até porque nós temos que colocar asfalto, tem que fazer limpeza, pintura, tem os nossos funcionários. A cobrança por manutenção nos cemitérios é muito grande. Né? Enorme, enorme. E isso daí o prefeito pediu para ter uma atenção muito especial. A gente entrar com a nossa equipe, fazer a zeladoria do cemitério e pelo menos dar uma dignidade para as pessoas que vão lá visitar os seus entes queridos. Perfeito. Falando agora de rodoviária, e aí eu aproveito e peço licença para você, por conta da nossa audiência, que envia demandas pelo nosso WhatsApp, 14991450881, também nos envia através do nosso grupo no WhatsApp, que é o Agora Interior no WhatsApp. O Rogério Neves, ele mandou uma boa tarde para nós, se identificou, mandou um abraço para você e pediu que, ele escreveu aqui, peço que ele, como presidente da Endurbe, providencie questões do abandono da rodoviária, principalmente a segurança. Não seria interessante colocar segurança privada para tomar conta? Pois tem muito marginal no local. Eu até complemento a pergunta com uma informação para você poder contextualizar. O prefeito, você e outros secretários já estiveram lá na rodoviária, né? É isso mesmo. Vou mandar um forte abraço para o Rogério Neves, um amigo. Rogério, é isso, nós tivemos, Carlos, na quarta-feira passada com o prefeito municipal, o prefeito nos convocou, para falar a verdade. Ele nos convocou por conta da grande quantidade de pessoas que estavam reclamando com relação à zeladoria lá do terminal rodoviário. O prefeito nos convocou, nós fomos lá, depois de 4 dias assumindo a Endurbe e o prefeito, a prefeitura, nós estivemos lá e vimos o caos mesmo que está a rodoviária. Quando a gente fala caos, são situações de zeladoria, né? Pintura, pombos pela rodoviária inteira, o banheiro, nem se fala, o banheiro masculino principalmente, o banheiro masculino tudo quebrado, danificado. Aparenta abandono, né? Aparenta abandono. E olha, a rodoviária, que é o nosso cartão de visita, é o nosso cartão. Então, assim, o prefeito pediu toda a atenção, cuidado, carinho, para que a gente faça rapidamente o mínimo de reforma possível. Vocês sabem que a questão financeira é o que mais aperta hoje, mas o prefeito pediu prioridade lá e no cemitério. Na rodoviária, outra atenção que o prefeito já nos demandou foi a questão da iluminação lá do mirante. Praticamente quase 6, 7 anos que não se liga o mirante. Nossa. Então, à noite, ninguém percebe que aquela linda rodoviária, né? A gente vamos trocar a fiação, foi furtada a fiação, ela é toda subterrânea, foi furtada. A ideia aí da nossa equipe técnica é colocar uma fiação aérea para que não tenha problema de furto, né? E a gente fazer praticamente uma reinauguração da rodoviária, mas tratando melhor o nosso município. Com relação às pessoas em situação de rua que estão lá, perambulam lá, a gente precisa de uma grande parceria da Polícia Militar e dos nossos agentes, porque não é fácil. Não é só o pessoal em situação de rua. Tem outro tipo de pessoa que circula lá e tem danificado os banheiros. A gente está com atenção total e vamos tomar todas as medidas possíveis para melhorar o equipamento. Uma das ideias talvez seja até um fechamento em gradil da rodoviária e eliminar os acessos por fora e tendo um só acesso. Né? Mas vamos discutir todas essas medidas com a sociedade, né? Qual seja a melhor forma possível para que a gente tenha um controle efetivo de transeuntes na rodoviária de Marília. Perfeito.
Terminal urbano. Aí o Fernando Andrade, do site Conexão. Obrigado, Fernando, por sua audiência pelo nosso canal no YouTube. Também nós agradecemos a toda a audiência que está acompanhando o programa pelo YouTube. Ele fala sobre o terminal no centro, o terminal urbano, né? Há previsão de conclusão das obras, ou seja, também estiveram lá. Eu vi até um vídeo recente, acho que do dia... nós estamos no dia 13, no dia 11, recente, de sábado. Um munícipe filmou o terminal à noite, muito escuro, lâmpadas queimadas, né? Como resolver essa situação? Porque a gente sabe que as empresas obrigatoriamente tinham que repassar uma parte da tarifa para o município para a manutenção do terminal, mas parece que isso não estava chegando para esse fim, né? O terminal urbano, aquela área que circula os ônibus, aquele acaba sendo responsabilidade da empresa junto com a Endurb, né? Mas é isso mesmo, a tarifa que 1% da passagem deveria ser destinada para a Endurb, acaba indo para a prefeitura, então está desajustado, a gente vai ter uma atenção total nesse ponto. Agora a parte superior, pós-catraca, já não é Endurb. Então ali que já, o camelódromo ali, né? Ali já são serviços urbanos, já é um outro contexto. Que também já passou, só te interrompendo, né? Já passou por uma polêmica muito grande, por questão de AVCB, de segurança. Aí parece que saiu o AVCB, mas a situação ali ainda merece algum cuidado, alguma atenção, né? Quando a gente trouxer o secretário de Serviços Urbanos aqui, a gente vai falar sobre isso. Sem dúvida, um bom secretário, por sinal. Sem dúvida, é verdade. Um bom secretário. Um abraço, Maurão. O Mário é uma pessoa fantástica. E está fazendo um bom trabalho. Eu vi essa semana aqui a zeladoria na cidade. Mexendo com a cidade, é verdade. Muito, muito, muito. Parabéns, o secretário Mário. Mas eu tive uma conversa muito séria, forte, com a empresa de ônibus aqui em Marília. Já se reuniu com eles? Já principalmente nessa demanda. Para ver o que consegue, a gente em parceria, ajudar rapidamente a solucionar esse problema no terminal urbano. Rapidamente. Então, a questão de iluminação, tem a grade lá embaixo também, que a gente está pensando no modelo aí. Os banheiros, presidente. Os banheiros, nem se fala. Banheiro. Então, tem que ter atenção total, respeitar o nosso munícipe, que usa constantemente o maior terminal. Fluxo ali, né? O maior fluxo. O trabalhador que vai para os 4 cantos da cidade passa pelo terminal. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas a gente está com essa atenção. Então, olha só. Nós fizemos aí, a pedido do prefeito municipal, a suspensão dos radares. O prefeito também mandou uma demanda, que é o da Riso. Verdade. Ia ter o aumento da Riso. Ia ter o aumento de 20% para a população de Marília. Na hora que o prefeito viu, ele me chamou, falou, Paulo, suspende isso, dá um jeito, chama o jurídico, encerra com isso. Nós fizemos esse procedimento. Então, em uma semana, a Riso, radar... a questão, o prefeito já nos solicitou a questão da rodoviária, rapidamente a rodoviária. Já entramos com a nossa equipe lá na rodoviária e aí depois a gente vai para o cemitério e terminal. Então, essa demanda, esse fluxo a gente criou e vamos dar andamento sem sombra de dúvida, porque é um pedido, principalmente especial do prefeito municipal. Estamos conversando aqui com o presidente da Endurb de Marília, Paulo Alves. A Endurb, que é a empresa de mobilidade urbana de Marília, ele que gentilmente aceitou o convite para participar do nosso primeiro programa da temporada 2025 do Agora Interior, trazendo informações importantes aí a respeito de estruturas relevantes e que atendem a sociedade de uma forma impactante, né? O trânsito, o cemitério, a rodoviária, o terminal urbano, são todas áreas que atingem a sociedade mariliense de forma efetiva. Então a gente já está observando algumas alterações, como por exemplo o trânsito, como por exemplo lá na rodoviária e muitas outras coisas aí, o Paulo contou para a gente aí, vão acontecer. Paulo, para a gente encerrar o nosso bate-papo, tem muita gente preocupado com a questão do concurso da Endurb, né? Foi aberto um concurso, depois houve questionamento, foi suspenso. Em que pé que está a situação hoje? Também está sendo feito um estudo para continuidade ou suspensão dele, mas ainda assim a Endurb tem necessidade de, principalmente, os engenheiros de trânsito, né? Além de outros profissionais. Assim, a cidade cresceu demais, muita demanda na área de mobilidade, é mais que necessário ter mais agente de engenharia no trânsito do nosso município para desafogar um bom profissional que é o Rogério. O Rogério é um excelente profissional, tem se desdobrado pela cidade para atender as demandas do nosso município. Qual que foi o detalhe, Carlos? A gente assumiu, já tinha um processo de suspensão da relação do concurso público e nós vamos dar andamento. Muito provavelmente a gente faça
quebre o contrato aí com a empresa que foi contratada. Por quê? Porque a gente percebeu, a gente não quer enganar ninguém, tem que ser um processo de lisura, tem que ser um processo correto, na qual a pessoa tenha certeza que ela está participando e ela está concorrendo realmente. Né? Não pode ter carta marcada, não conheço esse instituto, não conheço quem está fazendo o concurso. Tinha pegadinha no anterior, né? Eu tinha até bolão lá dentro da Indurb, falando quem vai assumir, quem vai ser. Então, assim, a gente de pronto vamos dar andamento, vamos suspender. Uma empresa, parece que de Mirandópolis, na região de Araçatuba, que ia fazer o concurso. Não era uma VUNESP, não era nenhum instituto de maior credibilidade, né? Então a gente, para atender aí o que o prefeito nos pede, que é a questão total transparência para a nossa população, muito provavelmente a gente faça de fato o encerramento e devolva o recurso para quem fez a inscrição e a gente abra um novo processo de contratação. E aí nesse processo com um instituto independente, sério, correto, e você falou um deles é a VUNESP. É mais caro, mas é compensatório, porque traz lisura para todo o processo. Transparência, né? Efetividade, né? Sem dúvida. Legal. Paulo, eu quero te agradecer por você dedicar esse tempinho. Eu sei que lá está uma loucura, você está trabalhando bastante, juntamente com a sua equipe. Ainda assim, quando eu convidei o Paulo, ele prontamente falou, conte comigo, estarei aí. Então, eu quero te agradecer você ter reservado esse tempinho para bater um papo com a gente. Eu gostaria que você, naquela câmera ali, deixasse a sua mensagem para a nossa população, né, do que ela pode esperar da Indurb aí, nessa nova gestão, nesses novos trabalhos que vocês estão fazendo. Legal. Eu que agradeço, Carlos, agradeço e me coloco à disposição sempre que precisar para trazer transparência, trazer dados concretos para a nossa população. O que a gente pede, Carlos, como mensagem é que as pessoas respeitem os limites de velocidade do nosso município, atenção total às leis do trânsito, porque são através dessas medidas, através da nossa população, que a gente vai tomar medidas na Indurb. Né? Uma delas foi a suspensão dos radares. Então a gente percebe que não teve acidente, está tudo tranquilo, a gente colocou nossos agentes, vamos entrar com educação de trânsito, vamos respeitar muito a questão dos nossos pedestres do nosso município, até porque, Carlos, a população está envelhecendo cada ano. Envelhece, precisa de mais tempo em faixa, então a gente vai respeitar muito o nosso pedestre, ele vai ser também, prioridade. Né? As pessoas com deficiência que também têm limitação na hora de atravessar, também tem dificuldade, lentidão, então o motorista tem que estar ciente disso e tem um pouquinho, 30 segundos que você espera uma pessoa atravessar a avenida, a rua, a faixa, não vai fazer com que você chegue tão atrasado assim, né? É isso, então é isso que a gente pede, atenção nossa total, primeiro, pedestre. Depois vai vir um motorista. Né? Então, o pedestre vai estar... É um pedido também do prefeito. Atenção total para o pedestre. E a gente quer pedir esse respeito às leis do trânsito do nosso município. Tomar muito cuidado, pessoal, a rodovia. Cada dia mais acidentes na rodovia do contorno, que não faz parte da Indurb, não faz parte do município, é do Estado. Mas atenção total na rodovia. Principalmente moto, às vezes trabalha na Zona Norte, mora na Zona Sul, para dar agilidade, quer ir pela rodovia. Então, muita atenção, a gente tem visto muitos acidentes de marilhenses na rodovia do contorno, principalmente. Então, atenção total, o pessoal tenta sair um pouquinho antes, ir pela cidade, que é muito mais seguro do que transitar pela rodovia do contorno. Perfeito. Paulo, nós colocamos o nosso programa Agora Interior e também o nosso portal à disposição da Indurb para divulgar, para trabalhar as campanhas de conscientização, de orientação e divulgar o trabalho de vocês, que é extremamente importante para a nossa comunidade marilhense e também regional, porque você que mora aqui na região e vai visitar Marília para fazer compras, para visitar o shopping, o bosque municipal que vai passar por revitalização, chega na cidade e ganha de presente uma multa por velocidade, não é justo. Então, a gente se coloca à disposição para trazer essas mensagens, essas informações para toda a sociedade. Obrigado, Carlos. Sempre à disposição também. Legal.